Bom dia. Número 5. Livro de Números, capítulo 5. Aqui quando Deus dá uma ordem para expulsar as pessoas impuras. Deus falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos que têm alguma doença contagiosa de pele, como a lepra, todos que têm corrimento nos órgãos genitais e todos que estão impuros por terem tocado em algum morto. Homem e mulher, os afastarei e os colocarei fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão o seu acampamento no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos para fora do acampamento. Os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. Deus tinha dado a ordem para todo aquele que tivesse doença, alguma doença venérea, fosse colocado para fora do acampamento, vivesse fora até ser curado. Isso exatamente com a preocupação para os outros não serem contaminados. E naquela época não existia remédios, medicamento, nem uma medicina avançada que pudesse explicar qual seria aquela enfermidade, qual seria a cura. Então por isso Deus falou, não, todos que tiverem doença, por exemplo, genitais, qualquer doença sexualmente transmissível, esse tipo de coisa, era colocada então para fora do acampamento, vivia fora sem contato com o povo até ser 100% curado e poder retornar e não contaminar os outros. Assim também como a lepra, com qualquer outra doença de pele que poderia contaminar o povo. Se tivesse essa doença, vivia fora do acampamento, fora do povo de Deus até ser curado, ser 100% restabelecido. E também pessoas que tinham contato com pessoas que teriam morrido de alguma forma. Porque essas pessoas poderiam ter morrido de alguma doença infecciosa. E essas doenças, então, se a pessoa, quem tivesse contato com ela, também poderia vir a morrer e estar passando essa doença para os outros. Então, morrer de alguma esse tipo de doença, então, se você teve contato, se envolveu, agora ficava fora do acampamento, até ter a certeza que não tinha sido contaminado por nenhuma doença. Essa era a preocupação. Não era uma maneira simplesmente discriminatória, qualquer coisa. Era preocupação, zelo com o povo de Deus. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Deus, esta pessoa será sumariamente considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor. Acrescido de 1/5 restituirá a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a restituição, a indenização devida a Deus é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação, por meio do qual o sacerdote realizará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem e trouxeram ao sacerdote pertence a este. As coisas consagradas de cada um lhes pertence. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Oferta pelo ciúme. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhe dirás, se há alguém cuja esposa se desviou, se tornou infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas, e portanto ela não foi apanhada no ato. Contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher, que está contaminada, ou ainda se esse espírito de ciúme vindo sobre ele o tornar desconfiado da sua esposa,
que esta, porém, inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará diante de Deus. E em seguida tomará água e em um vaso de barro, e tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, o espargirá sobre a água. E apresentará a mulher perante o Senhor, soltará o cabelo dela e a depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, e enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldições. A seguir o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste, que te tornasse pura, enquanto sob a autoridade de teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que foste infiel enquanto compromissada pelo teu casamento com teu marido e que te contaminaste por haver deitado com um homem que não é o teu esposo, o sacerdote fará neste momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo: que Deus te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo com que a tua barriga se enche, que a tua coxa descaia e jamais possa ter filho. Que estas águas de maldição penetrem nas suas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche, o teu sexo murchem. E a mulher responderá: amém, assim seja. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecauções em um documento e as lavarás com as águas amargas. E fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição. Essas águas entrarão em seu corpo, causando-lhe um amargo sofrimento. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de cereal pelo ciúme causado, e a moverá ritualmente diante de Deus, e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado da oblação por conta do ciúme, como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber dessas águas. E ao fazê-la beber as águas, se de fato ela se tornou impura, enganando seu marido, então as águas de maldição, penetrando em seu corpo, lhe produzirão amargo sofrimento. Seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para o seu povo de exemplo nas maldições. Se ao contrário ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido e se torna impura ao cometer adultério, ou quando o ciúme se apoderar do homem, porque suspeita da sua esposa. O sacerdote a colocará diante de Deus e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Números, capítulo 6. O Senhor disse ainda a Moisés: fala, israelita, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireu de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Deus como nazireu, abster-se de vinho, de bebida fermentada,
não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomarás suco algum de uvas, e não comerás uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde a semente até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Deus. Será santificado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Durante o tempo da sua santificação a Deus, não se aproximará de um morto, nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã. Se tornará impuro, caso venha eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração do seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita, perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, rapará a cabeça. No 8º dia, levará o sacerdote 2 rolinhos, 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre este homem o rito de expiação devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireato, e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar o seu nazireato, conduzido até a entrada da tenda de um encontro. Oferecerá a Deus a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano, em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite e torta sem fermento, untadas com azeite e acompanhadas das suas oblações e libações, oferta de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor apresentará o seu sacrifício para anular pecados, e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com carneiro e com os asmos, pães sem fermento do cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o nazireu rapará a cabeça santificada, à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício da comunhão. O sacerdote tomará a espádua do carneiro já cozida, com bolo sem fermento, do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado a sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Deus, e a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Deus, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. Nazireu era aquela pessoa que era separada para Deus. Muitas das vezes os próprios pais naquela época, antes mesmo dos filhos nascer, já era oferecido a Deus, era nazireu. Esses que eram nazireus, para viver em santidade, não poderia se envolver com qualquer coisa errada. Por exemplo, Sansão, que nós vamos ler mais à frente, ele foi oferecido a Deus, ele era um nazireu, assim como vários outros. Samuel, ele foi oferecido a Deus antes do nascimento, antes mesmo da gravidez. Nós conhecemos, vamos ver a história dele também. Uma outra coisa, as pessoas sempre falam, várias vezes já vieram me questionar: pastor, Jesus bebeu vinho, fulanos bebiam vinho. O que nós temos que entender é que naquela época não existia
este vinho fermentado, como nós conhecemos hoje. Prova tal que até mesmo para os nazireus não podiam nem mesmo chupar uva. Eles não poderiam tomar o suco de uva, porque o suco de uva, ele concentrado, ele tem alto poder alcoólico. Naquela época não existia o vinho como nós conhecemos hoje, com tanto poder alcoólico. Mas o que nós temos que entender que a uva, ela em si, ela contém o álcool. Então, só o fato de deixar ela já pronta como ele fazia, aquela coisa, né, que ainda hoje faz muita parte ali, amassando com os pés e tudo para tirar o suco, e guardava durante algum tempo, falavam que era vinho porque já tinha um certo poder, um certo grau, teu alcoólico, mas não isso que nós vemos. Então, quando a Bíblia, na maior parte das vezes, quando fala vinho, está se referindo a suco de uva. É o suco de uva concentrado. Nós temos que procurar as traduções corretas, nós temos que procurar entender a palavra de Deus. O que nós temos dúvida. Então, hoje nós temos disponibilidade, nós temos a internet, aí o Google, nós podemos pesquisar, traduzir a palavra da Bíblia, nós vamos encontrar a resposta exata. Então, naquela época, não bebia vinho. O que Jesus bebeu não era vinho, e sim o suco de uva, aquele suco mais concentrado, mas era somente suco. E mais, em relação agora ao nazireu, eles não podiam nem mesmo chupar uva. Eles não podiam, né, ingerir qualquer coisa relacionada à uva. Eles não podiam cortar o cabelo, uma série de coisas, porque a vida deles era dedicada a Deus. E também não podia, como nós tínhamos falado antes, sobre se aproximar de nenhuma pessoa morta, a não ser, né, um parente muito chegado. E mesmo assim, se fosse, o voto nazireu deles era quebrado, eles tinham que apresentar diante do sacerdote, como nós vimos aqui, e começar tudo novamente. Agora vamos falar sobre bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: falarão aos seus filhos, ordena-lhes, assim abençoareis os filhos de Israel. Direi a eles: Deus, o Eterno, te abençoe e te guarde. Essa é a maneira que ele falou que tem que falar para o povo. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Números, capítulo 7. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes da família, que eram os líderes das tribos, encarregados do recenseamento, apresentaram suas oferendas. Trouxeram suas dádivas da presença de Deus, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: recebe o deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme a sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigiu o trabalho deles. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroça nem bois, pois objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar no dia da Assunção. Trouxeram sua oferta perante o altar. Pois Deus havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,5 kg
260 gramas, e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oblação, a oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Isacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada com óleo puro de oliva, como oferta de oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe a sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisu, filho de Sedeur e príncipe de Rubem, apresentou sua oferenda. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferenda de oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Jurisadai e príncipe de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Jurisadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e príncipe de Gade, trouxe a sua oferta. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleto da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasab, filho de Deuel.
No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, o príncipe de Efraim, trouxe a sua oferenda. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia trouxe a sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur e príncipe dos filhos de Manassés. No 8º dia, sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, cordeiro de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abida, filho de Gideone e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abida, filho de Gedeone. No 10º dia, Aieser, filho de Amissadai, príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferenda. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aieser, filho de Amissadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, príncipe de Aser, trouxe sua oferta. E a oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para ser oferecido como sacrifício de paz e comunhão. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Airã, filho de Enã, o príncipe de Naphtali, apresentou sua oferenda. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para ser oferecido como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas.
O total de peso de prata pesava 28 quilos e 800 gramas, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1 quilo e 440 gramas. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam as oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão em paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes, 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para as consagrações do altar, depois que este foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda de encontro para falar com Deus, ouvia a voz que ele falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Esta era desta maneira que o Senhor se comunicava com ele. Como eu disse antes, nós estamos lendo um documento, é um documento oficial, que tudo naquela época foi feito, foi registrado. Então é cansativo, sim, mas isso aqui foi o registro da consagração do tabernáculo ali da tenda. As ofertas que trouxeram, então foi tudo registrado, nomeado, quem trouxe, quem estava representando. Então o que nós estamos lendo é um documento oficial que está aí há mais nós temos que quase 4.000 anos esse documento, e vai perdurar por toda a vida. Então nós estamos terminando de ler sobre a consagração do tabernáculo daquela primeira igreja. Na verdade, já estamos encerrando, concluindo. Nós estamos lendo já sobre o recenseamento, foi a contagem exata do povo, o povo para servir no tabernáculo, o exército de Deus para lutar e tudo isso. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, nós buscamos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. A propósito, nós concluímos a leitura do capítulo 7. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos o capítulo 8. Tenham um bom dia. Deus abençoe.